assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 30. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Louvado seja Deus. Pela sua palavra oremos mais uma vez. Soberano Senhor, como é bom e agradável estarmos unidos em torno da tua santa palavra, para aprendermos de ti, para sermos educados, instruídos pelo Senhor, a vivermos como verdadeiros cristãos, discípulos e servos do nosso Mestre, do Senhor e Salvador Jesus. Capacita-me, Senhor, para ser um fiel instrumento em tuas mãos, um fiel veículo da tua santa palavra nesta noite. Capacita todos nós para ouvirmos claramente aquilo que o Senhor tem nos ensinar. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu não sei quantos aqui conhecem a seguinte história de Alexandre o Grande, ele que foi o fundador, grande imperador, líder do Império Helenístico no quarto século antes de Cristo, ele que havia conquistado todo o mundo conhecido aos 33 anos de idade. Alexandre o Grande, grande imperador, descobriu certo dia que havia em seu exército um soldado que também se chamava Alexandre, um soldado que tinha recebido o seu nome em homenagem ao grande imperador. Só que diferente do imperador, este soldado, o soldado Alexandre, era um conhecido covarde. Pois bem, dizem que o imperador Alexandre convocou o soldado Alexandre a comparecer na sua presença. E ao fazê-lo, o imperador perguntou ao soldado: você é o soldado Alexandre, que recebeu o seu nome em minha homenagem? Aquele soldado trêmulo respondeu: sim, sou eu, Senhor. Ao qual o imperador lhe respondeu: então, ou seja corajoso, ou troque de nome. Porque ser um covarde e se chamasse Alexandre, o imperador não aceitaria. E o nome cristão? O que significa o nome cristão? O que significa levar o nome cristão? Quem pode portar este nome? Quem pode representar o nome de Cristo nesta terra? Será que cristão
É uma designação comum a todos os que nasceram em um lar cristão, por exemplo? Todos que nascem num lar cristão são, por isso, cristãos? Ou que cresceram e conviveram em um ambiente cristão, uma igreja talvez? Ou receberam uma educação dita cristã, num colégio cristão, de direção, orientação cristã? Ou cristãos são todos cidadãos de uma nação de raízes e tradição cristãs? Bem, nesta noite nós descobriremos qual foi a origem deste nome. Quem primeiro foi chamado de cristão? Quem foram os primeiros a serem chamados de cristãos na história? E observaremos que ser um cristão, ser chamado de cristão, significa pelo menos 4 coisas. Conforme o texto que nós lemos, ser cristão significa, primeiro, ser um evangelista. Segundo, o encorajador. Terceiro, um exemplo. E quarto, um emissário. Ser cristão é ser um evangelista, um encorajador, um exemplo e um emissário. São as 4 coisas que veremos neste texto, nas suas 4 cenas distintas. Então vamos olhar para o texto cena por cena. Mantenha sua Bíblia aberta em Atos capítulo 11. Para a primeira cena, versículos 19 a 21, que nos mostram que os cristãos são evangelistas. Bem, esta cena e todas as seguintes, elas se passam principalmente em uma cidade, a cidade de Antioquia, o lugar onde, segundo o versículo 26, os discípulos de Jesus foram primeiros chamados de cristãos. Bem, é preciso saber que Antioquia era a capital da província romana da Síria. Era a terceira cidade mais importante do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Antioquia abrigava cerca de 250 a 500 mil habitantes. Era situada a aproximadamente 480 quilômetros ao norte de Jerusalém, berço do cristianismo, okay? E a 160 quilômetros ao sul de Tarso, de onde veio Saulo. Era uma cidade cosmopolita que reunia cidadãos de todo o império, romanos, gregos, persas e também judeus. Inclusive, diz os historiadores que Antioquia era a sede de uma grande comunidade judaica, com aproximadamente 25 mil membros, ou seja, quase 10% da população de Antioquia era judaica. Por ser uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade bastante influente e importante no mundo antigo, Antioquia serviria de ponte estratégica para a expansão global do Evangelho para os 4 cantos da terra. Inclusive, como descobriremos em mais algumas semanas, a partir do capítulo 13 deste livro, Antioquia serviria como uma base missionária, grande base missionária, de onde o apóstolo Paulo sairia nas suas diferentes viagens missionárias por todo o Império Romano. Então, como bem observou o estudioso do Novo Testamento Craig Keener, ele diz que o cristianismo, que começou como um movimento rural na Galileia e tornou-se um movimento urbano em Jerusalém, em breve se tornaria um movimento global, cosmopolita, a partir da cidade de Antioquia, onde se passa o relato desta noite. Mas então, como a igreja nasceu nesta cidade? Como o evangelho chegou em Antioquia? E por que os discípulos de Jesus foram primeiros chamados de cristãos nesta cidade? Vamos olhar para o texto mais atentamente. Versículo 19 diz: voltando alguns anos da história, estamos retrocedendo um pouquinho aqui na história de Atos, para cerca do ano 32 ou 33 depois de Cristo. Conta-se aqui no versículo 19 que aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, que foram dispersos a partir de Jerusalém por conta da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, eles chegaram a diferentes terras do mundo antigo. O versículo 19 menciona Fenícia, que corresponde hoje ao país moderno do Líbano, logo ao norte de Israel e fazendo fronteira com a Síria.
Eles chegaram à ilha de Chipre, que fica ali a 100 quilômetros mais ou menos da costa do Líbano, e, enfim, a cidade de Antioquia. E o que esses judeus cristãos fugitivos faziam? Bem, diz o texto que eles anunciavam a mensagem apenas aos judeus. Pergunta, que mensagem era essa que essas pessoas anunciavam? Você tem alguma ideia? A mensagem que eles anunciavam era a mensagem na qual eles tinham crido, a mensagem que tinham aprendido em Jerusalém e pela qual tinham sido expulsos, perseguidos a partir de Jerusalém, a mensagem do Evangelho, a mensagem sobre Jesus, Cristo e Senhor, Jesus o Cristo, Jesus o Messias prometido a Israel, aquele que foi morto pelos romanos e judeus, fora da cidade de Jerusalém, que na cruz tomou sobre si os pecados do seu povo, mas que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, sendo declarado por Deus como Senhor e juiz de toda a terra, mas que oferecia salvação e perdão para todos que se arrependessem e crescem nele. Esta era a mensagem que essas pessoas anunciavam por onde iam, começando pelos judeus. Mas diz o texto na continuação, nos versículos 20 e 21, que alguns desses judeus, vindos aí de Chipre e de Cirene, os cipriotas, os naturais da ilha de Chipre, e os sirineus da cidade de Cirene, ao norte da África, eles não se contentaram apenas a falar da mensagem para os judeus, mas também para os gregos, aqueles que não eram de origem judaica. Provavelmente os gregos tementes a Deus, que participavam dos cultos da sinagoga, que eram simpatizantes do Deus de Israel. A mensagem passou a ser proclamada também para estes, os gregos, e não só para os judeus. Eles também passaram a conhecer, segundo o versículo 20, as boas novas a respeito do Senhor Jesus, boas novas, ou seja, o Evangelho de Jesus, a boa notícia de que Jesus não era apenas Senhor do povo de Israel, Ele era o Senhor de toda a terra, e por isso um Senhor maior que o imperador César, maior e melhor do que o rei de Roma, conhecido como Senhor de toda a terra, naquela época. Jesus era este Senhor, que veio trazer ao mundo uma paz, uma proteção e uma prosperidade melhores que aquelas que César tinha a oferecer para os seus súditos, para aqueles que se rendessem a ele e ao poder de Roma. Jesus era um Senhor superior a César, melhor do que César, e mais merecedor da rendição de todos, não só dos judeus, mas dos gregos também, de todos que se arrependessem dos seus pecados e crescem em Jesus. Era uma oferta de paz, de perdão, não só para o povo de Jesus, o povo de Israel, mas para todos os povos. E na medida em que esses judeus iam compartilhando essas notícias com outros judeus e gregos, diz o versículo 21, que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Pois bem, o que esta cena inicial nos mostra a respeito do que significa ser um cristão? Ser um cristão significa, como já dissemos, ser um evangelista, ou seja, alguém que crê na mensagem do Evangelho, alguém que crê nas boas novas de Jesus e que não só crê, mas também compartilha esta mensagem com todos ao seu alcance. Então, primeiro, ser cristão não significa apenas ter nascido em um lar dito cristão, ter sido batizado em uma igreja dita cristã, ter recebido uma educação dita cristã, ou crescer e viver em um país de tradição e raízes ditas cristãs. Só porque um político se diz cristão, porque ele concorda com valores cristãos, isso não faz dele necessariamente um cristão. Não é só porque você nasceu num lar cristão, ou cresceu numa igreja cristã, que isso te faz um cristão. Quem é o cristão então? Cristão
é aquele que não só conhece o Evangelho, mas compreende o Evangelho e crê no Evangelho de todo o coração, a ponto de ter se convertido ao Evangelho, ter se rendido a esta mensagem. Eu gosto de ilustrar essa diferença da seguinte maneira. Se você já ouviu esta ilustração, tenha paciência com os outros que ainda não ouviram. Quantos aqui conhecem, já ouviram falar sobre a ida do homem à lua? Você já deve ter ouvido falar disso, ok? Todos têm conhecimento deste relato, há quase 50 anos, a chegada do homem à lua, ok? Você levantou a sua mão, você tem conhecimento do fato. Quantos concordam que este relato é verdadeiro? Tem muita gente que duvida e que descrê, porque nunca foram para a lua, não conheceram pessoalmente as pessoas que foram até lá. Então, dos que conhecem, nem todos concordam. A parcela menor concorda e tem confiança neste fato. Agora, você que conhece o fato e o reconhece, você confiaria a sua vida nas mãos dos engenheiros da NASA para entrar numa nave espacial e ser lançado a milhares de quilômetros por hora em espaço sideral numa missão para a Lua? Só o irmão Jailton? Corajoso irmão Jailton. Ele teve fé, ele se confiou. Mas veja que apenas ter conhecimento do fato e concordar que ele é verdadeiro não significa que você confie a sua vida a este fato. Significa que existem muitas pessoas neste mundo que têm conhecimento do Evangelho, já ouviram falar de Jesus, até concordam que ele foi uma pessoa verdadeira, que de fato fez o que fez, segundo a Bíblia, mas nem por isso confiaram as suas vidas a Ele, se renderam, se converteram a esta mensagem de coração. Mas o caso dessas pessoas descritas aqui em Atos 11 são de pessoas que não só conheciam o Evangelho e concordavam na verdade do Evangelho, elas tinham se rendido a esta mensagem, a ponto de serem perseguidas, a ponto de perderem as suas liberdades como cidadãos no Império Romano, a ponto de abrirem mão do seu conforto, do seu luxo, por crerem, defenderem essas verdades e correrem perigo ao continuarem pregando esta mensagem mundo afora. Estes cristãos, eles criam no Evangelho e por crerem, compartilhavam este Evangelho. Ser um cristão, então, não significa apenas crer para si mesmo que Jesus é Senhor e Salvador, mas significa também compartilhar com outros que Ele é Senhor e Salvador, e que esses também devem render suas vidas a Ele. E a pergunta é: como saberemos quem são essas pessoas que crerão e se renderão ao Senhor, se nós não falarmos para elas do Evangelho de Jesus? Qual foi a missão que Jesus deixou para os seus discípulos? Apenas crer nele? Sem compartilhar o Evangelho? Não, qual foi a missão que Ele nos deixou? Foi-me dada toda a autoridade sobre os céus e a terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Ele nos confiou esta missão de não só crermos nele, mas compartilharmos as boas novas a seu respeito por onde fôssemos, a quem quer que alcançássemos. Pergunte-se: um ativista ambiental, alguém que faz da proteção do meio ambiente a causa da sua vida, ele se contenta apenas em cuidar bem do seu quintal? Não. Um militante comunista, ele está contente apenas em implantar o socialismo na sua casa? Não. Um defensor do liberalismo econômico, ele está contente apenas em aplicar o seu modelo econômico no seu negócio? Não. O que é comum entre o ativista ambiental, o militante comunista e o liberal econômico? Todos eles creem que a sua agenda não é só para si, é para todos, que é uma agenda global, que deve ser implantada em todo lugar, porque é o que há de melhor para todos, sim? Pergunta: nós como cristãos temos menos razão ou mais razão para compartilharmos a nossa fé do que o ativista ambiental, do que o militante comunista ou o liberal econômico? Nós temos mais razão,
Porque este rei não veio reinar somente sobre a minha vida e a minha casa e a minha igreja. Ele disse: foi-me dada toda a autoridade sobre os céus e a terra. Então onde este evangelho deve ser pregado? Por toda a terra, a todo aquele que ainda não ouviu e não creu. Ele chamou a mim e a você, que já cremos neste evangelho, para compartilharmos este evangelho. E isso é o que significa ser um cristão. Não só crer no evangelho, mas compartilhar este evangelho. Pergunta: quantos aqui se identificam como cristãos? Levante a sua mão. Por quê? Por que você se identifica como cristão? Você já creu neste evangelho? Você compreendeu o evangelho? O verdadeiro evangelho? Esta mensagem de rendição e salvação, de entrega, de rendição ao Senhor Jesus, que se rendeu na cruz para te resgatar deste mundo? Você compreende esta mensagem? Você creu nesta mensagem? Você se rendeu a esta mensagem? Pois senão o Senhor Jesus está aqui te chamando hoje para se render a esta mensagem. Mas além de ter crido, você está compartilhando esta mensagem? Ou você está guardando esta mensagem para si? Você está anunciando para os da sua família, da sua vizinhança, do seu trabalho, os que ainda não ouviram, e não creram, e não se renderam, que eles também precisam conhecer e se render ao Senhor de toda a terra, o Senhor Jesus? Melhor do que qualquer outro Senhor e Rei desta terra? Como bem disse Charles Spurgeon, voltamos a repeti-lo: todo cristão é um missionário ou um impostor. O cristão, ou ele é um evangelista, alguém que crê e crendo compartilha o evangelho, ou ele é um impostor. Ser cristão é ser primeiro um evangelista, mas não é só isso, o texto nos mostra mais. Ser cristão também significa ser um encorajador. Vemos isso na cena seguinte, versículos 22 a 24. O texto nos mostra que as notícias a respeito das conversões dos gregos ao evangelho na cidade de Antioquia, essas notícias chegaram a Jerusalém, o berço da igreja, lugar onde o evangelho começou a se espalhar pelo mundo. E novamente somos surpreendidos aqui pelo fato de que o avanço do evangelho pelo mundo não se deu primeiramente e nem principalmente pelos apóstolos em Jerusalém. Notaram isso? Foram cristãos comuns, dispersos de Jerusalém, que foram anunciando o evangelho por onde passavam. E assim Deus foi aumentando, multiplicando esses discípulos, no meio do testemunho comum e cotidiano de cristãos anônimos, desconhecidos de nós, não temos os seus nomes registrados aqui, mas foi por meio deles que o evangelho chegou até a terceira maior cidade do Império Romano, Antioquia. De novo, o cristianismo e o evangelho avançam mais na história, quanto mais todo o povo de Deus estiver envolvido no compartilhamento do evangelho, e não só os seus líderes oficiais. Ou posto de outra forma, a igreja só pode crescer e avançar neste mundo mediante a evangelização abundante e abrangente. Porque a igreja que não evangeliza, ela não só cresce, ela morre. A igreja que para de evangelizar, não só vai parar de crescer, um dia ela vai morrer. Mas a história nos mostra, a palavra diz, que quanto mais esta igreja compartilha as boas novas, pela graça de Deus ela cresce e se multiplica para a glória do Senhor. É o que vemos aqui. Bem, ao saber do evangelho, do avanço do evangelho em Antioquia, qual foi a resposta da igreja em Jerusalém? Bem, em vez de controlar esse movimento em expansão ou questionar o avanço do evangelho entre os gregos, o texto mostra que a igreja em Jerusalém quis colaborar com este crescimento. Versículo 22. Eles enviaram alguém, eles enviaram Barnabé para colaborar com o avanço do evangelho.
E se você tem acompanhado a leitura até aqui, o estudo deste livro, você já deve estar familiarizado com Barnabé, quem era este homem. Ele recebeu este nome, Barnabé, que significa encorajador, pelos cristãos em Jerusalém, lá em Atos 4. Ele que já tinha sido motivo de grande encorajamento para a igreja lá, por conta das suas doações, da sua generosidade sacrificial. Ele que, segundo o capítulo 9, também serviu de ponte entre o recém-convertido Saulo de Tarso e os apóstolos em Jerusalém. Alguém que já tinha se mostrado um grande colaborador do evangelho, um grande encorajador da igreja. Ele entra em ação de novo aqui em Antioquia. O homem certo para a missão certa, enviado primeiramente para saber o que estava acontecendo exatamente entre os discípulos de Jesus em Antioquia. E chegando lá, versículo 23 e 24, qual foi a reação de Barnabé? O que diz o texto? E o que não diz o texto? Barnabé não chegou criticando os discípulos pelo seu excesso de iniciativa. Peraí, quem vocês acham que são? Vocês têm permissão para fazer isso? Tem algum apóstolo por aqui? Vamos parar tudo. Não, menos, vamos recomeçar. Foi isso que Barnabé fez? Não criticou a iniciativa dos discípulos em Antioquia, não colocou impedimentos ou dificuldades para o avanço do evangelho lá, não os desanimou dizendo: olha, essa história de ser cristão difícil, hein? Essa cidade, complicada, hein? Muita tentação, muito dinheiro, muito poder, muita imoralidade, sei não, eu acho que isso aqui não vai dar certo não. Foi assim que Barnabé reagiu? Não, diz o texto. Diz o texto no versículo 23 que este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. E por que Barnabé reagiu assim? O texto nos diz no versículo seguinte: porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E por isso, Barnabé não só pôde encorajar os novos convertidos ali, mas por meio dele muitos outros novos convertidos surgiram. Muitas pessoas também foram acrescentadas ao Senhor depois da chegada dele. Bem, o que esta cena nos ensina? Sobre o que significa ser um cristão. Ser um cristão não significa apenas crer no Evangelho e compartilhar o Evangelho com quem ainda não crê em Jesus, mas significa também ser um encorajador daqueles que creem neste Evangelho pela graça de Deus. É ser um abençoador não só dos que descreem, mas dos que creem também, dos que já creram e precisam ser encorajados a permanecerem firmes e fiéis ao Senhor. Meus irmãos, no mundo, numa sociedade, numa cultura crescentemente e abertamente hostil à fé cristã, aos valores que nos são caros, as virtudes históricas e cardeais da fé cristã, quanto nós temos sido encorajadores daqueles que têm professado a sua fé em Jesus? Será que, como Barnabé, temos sido pessoas cheias do Espírito, cheias de fé, para ver os sinais da graça de Deus em pessoas recém-chegadas à fé e muito experientes na fé, a ponto de querer encorajar essas pessoas a crescerem mais, a avançarem mais na fé e não retrocederem na sua caminhada? A começar pelos cristãos na sua família e os membros da sua igreja. Você tem sido um encorajador desses irmãos, orando com eles, abrindo a sua casa, dispondo do seu tempo para conhecê-los, conhecer suas lutas, suas frustrações, encorajá-los e animá-los pela palavra em oração, para que permaneçam firmes e fiéis de todo o coração. Mas não só os da sua família, da sua igreja. Pense em outros cristãos da nossa região, na nossa cidade, talvez no seu trabalho. Você conhece quem são os cristãos lá? Quem são os discípulos de Jesus da sua repartição, na sua oficina, no seu escritório, no seu prédio, ou na sua faculdade, ou na sua sala de aula, no seu colégio, ou na sua vizinhança? Quem são eles? Mesmo que não sejam membros desta igreja ou da nossa denominação, não importa, são discípulos de Jesus. Você está encorajando-os?
pelo seu exemplo, pelas suas palavras, pelas suas posturas, para que eles permaneçam firmes na fé, em contextos hostis à fé. E quem sabe, você tem procurado encorajar pessoas fora desta cidade, pessoas que nem moram no Rio de Janeiro, mas talvez num grupo de leitura bíblica no WhatsApp, ou por meio de um contato em comum na sua cidade de origem, ou seja como for, você tem procurado ser um encorajador, talvez de pessoas que lhes são desconhecidas. Barnabé veio de outra cidade, de outra igreja, para uma nova cidade, uma nova igreja, e não conhecia ninguém, e nem por isso ele foi menos um encorajador para aqueles novos cristãos. Então, irmãos e irmãs, qual tem sido a nossa postura como cristãos diante de outros discípulos genuínos de Cristo, os que creem verdadeiramente no verdadeiro Evangelho? Temos tido uma postura controladora, crítica, questionadora. Esse aí não concorda com todas as minhas doutrinas. Esse aí não é da minha denominação. Esse aí é um crente complicado. Com esse aí eu não vou poder andar por muito tempo. Já somos poucos nessa sociedade, e os tempos não estão ficando mais favoráveis a nós. Nós vamos encorajar uns aos outros? Ou ficar criticando e questionando uns aos outros? E sim, se por acaso você descobrir alguém que se diz cristão, mas que talvez não tenha crido no verdadeiro Evangelho, por mais que tenha anos na igreja, não creu no verdadeiro Evangelho, tem sérias lacunas e deficiências na sua fé, então seja um encorajador destes também, para que conheçam o verdadeiro Evangelho, para que conheçam a verdadeira graça de Deus. Não fique apenas à distância criticando. Seja um encorajador, seja um instrumento da graça de Deus, para ajudar essa pessoa a conhecer o verdadeiro Evangelho, conhecer a graça de Deus, conforme é escrito na palavra de Deus. Então, você que se diz cristão, você tem sido um evangelista? E segundo, você tem sido um encorajador? Terceiro, cristãos são também exemplos. Exemplos, a cena seguinte, versículos 25 e 26. Aparentemente, diante do volume de trabalho em Antioquia, Barnabé constatou que não poderia trabalhar ali sozinho. Ele precisava de ajuda, ele precisava de socorro. E quem poderia ajudar Barnabé numa situação como aquela? E quem melhor do que Saulo de Tarso, aquele a quem Barnabé conhecera quase 10 anos antes, no primeiro encontro deles em Jerusalém, o homem a quem Deus chamara no momento da sua conversão para ser um pregador do Evangelho aos gentios. Saulo de Tarso, detentor de um intelecto brilhante, de dons preciosos que seriam muito úteis no avanço do Evangelho numa cidade tão estratégica como Antioquia. Barnabé não poderia ter pensado em uma pessoa melhor para recrutar, para ajudá-lo e formar uma dupla dinâmica em Antioquia. Então diz o texto no versículo 25 que Barnabé foi a Tarso, 160 quilômetros ao norte de Antioquia, procurar Saulo. E a linguagem do texto aqui dá a entender que Barnabé teve que procurar um pouquinho, não encontrou Saulo de imediato. Isso porque muitos suspeitam que nos anos anteriores este segundo encontro entre Barnabé e Saulo, Saulo tinha passado os seus anos evangelizando judeus e gentios na região da Cilícia, onde ficava Tarso, já recebendo oposição e talvez até sendo deserdado pelos seus pais por conta da sua lealdade a Cristo. Talvez isso explique a dificuldade de Barnabé em encontrar Saulo de imediato. Mas seja como for, Barnabé encontrou Saulo em Tarso e o levou consigo para Antioquia. E aquela dupla dinâmica então começou a trabalhar, dedicando-se por um ano inteiro, diz o versículo 26, para instruir, para ensinar aqueles novos convertidos, aprofundando a fé deles no Senhor e no Evangelho. E tendo enchido aquela cidade das doutrinas cristãs,
tendo encorajado e fortalecido aqueles discípulos, algo notório aconteceu, tão notório que está registrado aqui na segunda metade do versículo 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos, que traduz aqui o termo cristianoi, que significa leais a Cristo, assim como os herodianos seriam os leais a Herodes. Os cristianoi, seriam os leais a Cristo. Mas veja que não foram os cristãos que deram esse nome para eles. Eles não se chamaram cristãos, eles foram chamados. Os discípulos de Jesus gostavam de se chamar de discípulos, irmãos ou servos de Jesus. Eles não costumavam se chamar cristãos. Eles foram chamados por outro grupo, os não cristãos. Os descrentes tiveram que inventar um nome para este povo. E que nome eles usaram? Que nome melhor para descrever esse novo grupo se formando em Antioquia? Bem, eles só falam de Cristo. Eles dizem que querem fazer tudo para Cristo, querem viver para Cristo. Então, que nome melhor do que cristãos? O que provavelmente na sociedade de Antioquia era um termo um tanto pejorativo. Que nem caminhar pelo Rio de Janeiro e ouvir, lá vai um crente, né? Lá vão os crentes. Quem é que costuma chamar os crentes de crentes? Os descrentes, né? Lá vai o crente, tem cara de crente, tem cheiro de crente, fala como crente, deve ser crente, né? Mas o primeiro termo em Antioquia não foram os crentes, foram os cristãos. Lá vão os cristãos, só querem falar de Cristo, viver para estudar a palavra de Cristo, fazer tudo para a glória de Cristo. Bem, lá vão os cristãos, lá vão eles de novo, se reunir com Saulo e Barnabé para estudar o Evangelho de Cristo. Tamanha foi a influência do Evangelho de Cristo sobre a vida daquelas pessoas, que outros olharam e disseram, bem, não há termo melhor do que cristãos. Chamem-nos também, então, de cristãos. Qual é a lição para nós aqui, meus irmãos? Ser um cristão, ou levar o nome cristão, representa levar o nome do nosso Senhor, Cristo. Que nem o soldado do início do nosso sermão, o soldado Alexandre, que levava o nome do seu imperador Alexandre e que foi cobrado por ser um mau representante do seu imperador, levou o nome, mas não honrava o nome. Não estes cristãos. Eles levavam o nome de Cristo, mas honravam este nome, com as suas palavras, com as suas posturas, mostrando de maneira visível e reconhecível aos habitantes de Antioquia que eles eram de fato cristãos, não só da boca para fora, mas de fato, de verdade, eles eram representantes, exemplos vivos de Cristo. E todo aquele que leva o nome cristão também deve ser um exemplo assim. Também deve honrar o nome do seu Senhor. Porque se você se chama cristão, você foi chamado para representar o seu Senhor Cristo. E não só com as suas palavras, mas com as suas posturas também. Desde a nossa humildade, como aqui Barnabé demonstrou, ao reconhecer que não tinha os dons e os talentos suficientes para conduzir aquela jovem igreja, tendo a humildade suficiente para chamar Saulo, que por sinal em breve deixaria Barnabé de lado. Os dons dele seriam mais reconhecidos e até mais úteis no reino do que Barnabé, e Barnabé não tinha problema com isso. Tamanha sua humildade e simplicidade para reconhecer que ele não era suficiente em si para fazer toda a obra. Como a renúncia de Saulo, que abriu mão de tudo, sua herança, suas raízes, para viver para o ministério do Evangelho. Como a dedicação e o zelo de Barnabé, de Saulo e de todos aqueles discípulos que se reuniram por um ano inteiro, se dedicando a uma coisa só: estudarem a palavra de Deus, crescerem no Evangelho. Essas são as marcas exemplares de um cristão: a humildade, a renúncia, a dedicação, o zelo por conhecer a Cristo, por se aprofundar nas palavras de Cristo, a ponto de passar a viver como um exemplo vivo e ambulante de Cristo.
Isso chamar a atenção das pessoas e dizerem: lá vai um cristão, ou lá vai o crente. Meus irmãos, será que podemos ser reconhecidos como verdadeiros cristãos neste mundo? Temos vivido vidas dignas do nome cristão? Temos dignificado, honrado o nome de Cristo na maneira como vivemos e atuamos, seja em casa, na vizinhança, no trabalho, no estudo, nas nossas palavras, nas nossas posturas? As pessoas ao nosso redor podem olhar para nós e reconhecer: lá vai um verdadeiro cristão, um verdadeiro exemplo vivo de Cristo. Como bem colocou Martinho Lutero, grande reformador do século XVI, ser um cristão significa ser um pequeno Cristo e nada mais. O que significa ser um cristão, senão um pequeno Cristo e nada mais? Então, o que é um cristão? Ele é um evangelista, ele é um encorajador, ele é um exemplo, mas por fim, ele é um emissário, um canal e instrumento de Deus neste mundo. É o que nos mostra a última cena, versículos 27 a 30. Na conclusão do relato, nós ouvimos falar de mais alguns visitantes, outros que vieram de Jerusalém depois de Barnabé para encorajar os cristãos em Antioquia. Versículo 27 diz que naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Quem eram os profetas da igreja do Novo Testamento? Profetas aqui designa provavelmente um grupo de pessoas da igreja, costumeiramente usados por Deus para encorajar, para exortar e consolar outros cristãos. Segundo as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios 14:3, que diz que o dom da profecia serve para encorajar, exortar e consolar. Eram pessoas costumeiramente usadas por Deus para trazer palavras de encorajamento, de exortação e consolo para a igreja, que podia vir de uma de duas formas: ou pela pregação da palavra, que é um instrumento de encorajamento, de exortação e consolo, ou, como neste caso aqui, por meio de uma inspiração direta e pontual vinda do Senhor sobre algo que não estava na Bíblia, mas que Deus queria chamar a atenção da sua igreja. Foi assim que, de acordo com o versículo 28, um desses profetas de nome Ágabo, ele levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. Pergunta: isso está registrado em algum lugar na Bíblia? Especificamente? Não. Ágabo recebeu essa revelação diretamente pelo Espírito Santo e submeteu isso à igreja naquele instante. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio, o imperador de Roma, dos anos 41 a 54. E sim, se você for estudar a história do Império Romano, você descobrirá que no ano 45 depois de Cristo, houve uma grande enchente do rio Nilo, no Egito, que era um dos grandes celeiros do Império Romano, dos principais provedores de grãos, de alimento para todo o Império. Houve uma enchente do rio Nilo que acabou com a safra toda no ano 45, desabastecendo todo o Império e causando uma pressão inflacionária enorme nos próximos anos, atingindo principalmente os mais pobres, que moravam na Judéia. Antes que isso acontecesse, antes que viesse a tal safra perdida, a tal enchente do Nilo, que traria fome para todo o Império Romano, Deus levantou um homem, Ágabo, para avisar os cristãos em Antioquia do que estava por vir. Mas note uma coisa: Deus só disse isso e nada mais. Notaram isso? Versículo 28, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. E mais nada. E agora? Deus disse que virá uma fome. O que nós vamos fazer? Bem, coube aos discípulos orarem a respeito, perguntarem ao Senhor e se planejarem. Bem,
Se vem uma fome por aí, temos que nos preparar para que não falte comida para nós, mas que tal se nos prepararmos para suprir não só nós, mas os que mais vão sofrer com esta fome? Os nossos irmãos na Judéia e em Jerusalém, os mais pobres. Por que não se preparar para sermos generosos com eles quando esta fome vier? Eles viram nisso não só um desafio, mas uma oportunidade da parte de Deus para serem generosos com os seus recursos. E tinham muitos recursos em Antioquia, uma cidade muito rica e próspera. Deus estava preparando esses irmãos para serem canais, instrumentos da graça de Deus para os seus irmãos na Judéia. E foi isso que aconteceu. É isso que diz os versículos 29 e 30. Eles se reuniram, se organizaram e enviaram suas ofertas para os cristãos mais pobres na Judéia. Oferta essa levada pelos irmãos Barnabé e Saulo. Qual a importância de tudo isso? Ora, nós temos aqui um retrato belíssimo do que significa sermos cristãos, sermos emissários da graça de Deus, porque aqui nós vemos o fechamento de um ciclo nessa história. Como é que essa história começa? Como é que essa história começou? Com os cristãos em Antioquia sendo encorajados espiritualmente por Barnabé e depois por Ágabo. Uma igreja em Antioquia sendo abençoada pelos seus irmãos na Judéia. E agora como é que termina a história? Esses cristãos podemos abençoar os seus irmãos em Jerusalém, começando como alvos de encorajamento e terminando como fonte de encorajamento, tendo recebido encorajamento espiritual e agora podendo enviar encorajamento material num ciclo ininterrupto de graça, de generosidade, de misericórdia, de vida. Recebendo de graça e dando de graça. Recebemos o evangelho de graça, agora vamos enviar o encorajamento também pela graça. Recebendo vida e dando vida. Sendo encorajados e encorajando. Então, como costumamos dizer, meus irmãos, o crente, o cristão, ele não é um reservatório das bênçãos de Deus. Bênção, 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 bênção. Ele é um canal, é um instrumento da graça de Deus. Quanto mais recebemos, mais damos. Quanto mais encorajados, encorajamos. Então, se recebemos encorajamento espiritual, damos encorajamento espiritual. Se recebemos encorajamento material, repartimos encorajamento material. De graça recebemos e de graça damos. É isso que significa ser um cristão, um crente. Não só um recipiente de graça, mas um canal da graça. Quanto mais somos abençoados por Deus, mais desejamos abençoar e encorajar outros pela graça. Quer essas pessoas estejam perto ou longe, 480 quilômetros de distância, Jerusalém e Antioquia. Quer sejam pessoas conhecidas ou desconhecidas. Quer suas necessidades sejam materiais ou espirituais, não importa. Então é assim que temos vivido como cristãos, como generosos emissários, generosos instrumentos e canais da graça de Deus. Pois de graça recebemos e de graça damos. Então, quem pode levar o nome cristão? Quem é digno desse nome? Quem é digno de levar o nome de Cristo nesta terra? Aqueles que forem evangelistas, que creem no Evangelho e que estão compartilhando o Evangelho. E se você se diz cristão e não crê e não compartilha, é hora de pensar duas vezes se de fato você é um cristão ou não. O cristão é um evangelista, mas mais que isso, ele é um encorajador, ele é um exemplo, ele é um emissário da graça de Deus, ele é alguém cuja vida compartilha a graça, reparte graça, ilustra a graça de Cristo. Em suma, como disse Lutero, ser um cristão significa ser um pequeno Cristo e nada mais.
Mas por fim, irmãos e irmãs, de onde vem o poder para se tornar um cristão? De onde vem o poder para se tornar um cristão? Da nossa própria força de vontade? Do nosso próprio empenho? Por mais importantes que sejam a nossa vontade e nosso empenho, o texto não diz que nós temos o poder de sermos cristãos. O poder não vem de nós, vem do próprio Senhor. O texto mostra isso do início ao fim. Volte comigo para o texto, versículo 21. Por que aqueles cristãos perseguidos compartilharam a sua fé? E por que muitos creram na mensagem do Evangelho? Diz o versículo 21, porque a mão do Senhor estava com eles. E não fosse pela mão do Senhor com eles, ninguém teria pregado e ninguém teria crido no Evangelho. Quando Barnabé chegou em Antioquia, versículo 23, o que ele viu? Ele viu a graça de Deus, sinais visíveis da graça de Deus. E pela graça de Deus ele foi cheio do espírito de fé para encorajar aqueles irmãos. De novo, Deus capacitando, Deus tornando possível a obra. E chegando no fim, como é que Ágabo pôde alertar a igreja? Porque foi o Espírito Santo quem usou Ágabo para despertar a igreja, e mobilizar a igreja, e organizar a igreja para ser emissária da graça de Deus. Ou seja, muitos se empenharam, mas a obra foi de Deus do início ao fim. É graça do início ao fim. Meus irmãos e irmãs, a nossa oração nesta noite é essa: que sejamos cristãos, mas que Deus nos dê graça para sermos cristãos. É pela graça que podemos evangelizar e encorajar e sermos exemplos e emissários. É só pela graça. Então, assim como a boa mão de Deus esteve sobre aqueles cristãos, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós aqui. Que a graça de Deus nos capacite, cada um, sua família e cada membro dessa igreja. Que o Espírito Santo possa encher a sua vida como encheu a de Barnabé, de Saulo e de Ágabo, para que você seja um pequeno Cristo, um pequeno espelho de Cristo neste mundo. A graça vem dele, para que a glória seja toda e somente dele. Vamos orar. Então, Senhor, eis-nos aqui, carentes de novo da Tua graça. Mesmo nós, especialmente nós, que já nos rendemos a esta graça antes, viemos suplicar mais da Tua graça, mais do Teu poder, mais da Tua misericórdia, pois não temos vivido assim, à altura do nosso chamado, à altura do nome de Cristo. Não temos portado com inteira dignidade e honra o nome do nosso Senhor, e por isso pedimos perdão. Tem misericórdia de nós. Por ainda sermos espelhos tão embaçados da glória do nosso Senhor, reflexos tão imperfeitos da graça do nosso Mestre. Mas pela Tua graça, Senhor, faze de nós instrumentos Teus neste mundo, evangelistas, encorajadores, exemplos e emissários desta graça, para que outros ouçam, vejam, conheçam e se rendam ao Evangelho da graça, para a salvação das suas almas e para a glória do Teu nome. Se hoje entre nós houver aqueles, Senhor, assim, que estão ouvindo e crendo pela primeira vez, que a Tua graça os acompanhe, que a Tua graça os convença e os conquiste, que a Tua graça os capacite a se unirem a nós como igreja, a crescerem conosco e aprenderem conosco como sermos Teus verdadeiros servos e discípulos desta terra, pela Tua graça somente, e para a glória do Teu nome oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.